Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos conta aquelas duas pequenas parábolas do grão de mostarda e do fermento. A finalidade destas duas parábolas é mostrar que algo extremamente pequeno tem um efeito desproporcional ao seu tamanho. E não somente isso, bastante dinâmico. Do que é que Jesus está falando? Ele está falando da graça de Deus em nós. Veja, é interessante que a gente veja nessas parábolas uma doutrina onde Jesus está ensinando para nós o funcionamento de nossa vida espiritual. Como é que Deus vai conseguir reinar em nós? Ele vai reinar em nós porque Ele acende em nós uma pequena luz, a luz da fé. É esta realidade, através desta virtude da fé, que inicia dentro de nós um dinamismo, e um dinamismo que pode crescer como o grão de mostarda cresce enormemente. Um dinamismo que, é quase que admirável nós olharmos o crescimento da massa de um pão. Como é possível? Eu não fiz nada, eu deixei lá e de repente aquilo lá cresceu sozinho. Pois bem, vejam, nós, na nossa vida espiritual, temos este dinamismo dentro de nós. Como é que ele funciona? Como é que é a coisa? Em primeiro lugar, é necessário que você, que está em estado de graça, não é? Tenha um relacionamento com Deus, onde cada vez mais você faz atos de fé. Você crendo em Deus e crendo cada vez mais na oração, nos seus atos de fé, aquilo vai fazer você crescer e crescer de fé em fé. Crescendo de fé em fé, você finalmente será capaz de amar. Mas atenção, antes da fé dar o fruto maduro do amor, existe uma realidade ali no meio, que é a esperança. Nossa vida espiritual, ela pode se resumir no crescimento dessas três virtudes teologais. O crescimento da fé, o crescimento da esperança e o crescimento da caridade. Mas dessas três virtudes, a esperança, muitas vezes, é a mais esquecida. Por quê? Porque, claro, o justo vive pela fé. E nós precisamos crescer de fé em fé. É claro, a característica mais clara de uma pessoa santa é que ela ama. Mas o que fazer com essa realidade da esperança? A esperança, ela foca a nossa vida espiritual em Cristo, no amor que nós temos por Ele e faz com que nós tenhamos pressa de nos unir a Ele. É exatamente esta característica da esperança que, ao meu ver, está mais saliente nessas duas parábolas, ou seja, do grão de mostarda e do fermento. Nós, quando nos decidimos na fé a aceitar o amor de Cristo por nós, se você realmente entendeu o amor dele por você, você é tomado por uma pressa, por esta dinâmica, por uma pressa de amá-lo de volta. E é claro, querendo amá-lo de volta, de alguma forma você já o ama. Você ainda não é capaz de colher o fruto maduro de um amor perfeito, de um amor puro, de um amor como aquele amor dos santos, mas você já tem no seu coração essa realidade. Eu preciso ir para Ele, eu preciso me unir a Ele, eu preciso ir para Jesus e fazer dele a razão de ser da minha vida. Nas duas pequenas parábolas do grão de mostarda e do fermento na massa, Jesus nos mostra que para alcançar essa finalidade última, que é o amor, nós não estamos sozinhos. Ele coloca em nós uma dinâmica. Ele coloca em nós a dinâmica da graça. E esta graça que opera em nós vai fazendo com que nós tenhamos pressa de nos unirmos a Ele. Que
como o grão de mostarda e o fermento na massa, a esperança faça você ter pressa de amar Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.